Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar então hoje o nosso podcast, né? Fala sobre humanidades e ciência. E hoje nós temos, né, um convidado bem especial que vai estar falando para a gente sobre a questão, né, de como é viver, né, na questão da deficiência física ou portador de necessidades especiais, né? Qual o termo que seja usado atualmente, né? E nós vamos, então, discorrer sobre isso, dentro dos nossos princípios básicos, né, que a gente trabalha, que é a questão, né, do direito, né? Seja o direito jurídico, civil, ou como a gente fala em sala de aula, o direito ético também, né? Que tem certas questões que não estão escritas, mas a gente tem que cumprir, né? E a questão também da saúde, né? Como que se lida com isso, né? Então, hoje, nós temos, então, o prazer de estar com a gente, né? Cláudio César Mendes, que é servidor público, formação acadêmica de bacharel em Direito, com especialização em Direitos Humanos, Teoria e Filosofia do Direito, né? Então, olha só, trouxemos aqui, né, para o nosso encontro alguém, né, especialista em Direitos Humanos, né? E não só, né, de ser uma pessoa que se intitula, né? Ele tem uma pós-graduação em cima disso, né? Então, né, passo a palavra para você, Cláudio, complementar, então, aí essa questão da sua apresentação. E, na sequência, né, a gente vai fazer a nossa primeira atividade, né, que eu vou compartilhar uma foto que você mandou, né, para a gente conversar a respeito. Então, se apresente aí brevemente aí. Quem é o Cláudio? Primeiro, eu queria agradecer o convite, viu, Luciano? O professor Luciano, foi muito massa o convite. Eu queria dizer que eu sou deficiente. Aliás, você falou em termo hoje utilizado, né? O termo hoje utilizado é PCD, pessoa com deficiência. Né? Então, eu sou uma pessoa com deficiência desde os 6 meses de idade, quando eu tive pólio nos membros inferiores, e sou cadeirante desde os 8 anos, 9 anos de idade. Né? Minha vida é cheia de atividades, sempre foi. E essa minha formação em direitos humanos, teoria e filosofia do direito, foi uma opção, foi uma escolha que eu fiz para tentar atuar exatamente nessa área que causa um certo desconforto para as próprias pessoas com deficiência. Ok, Cláudio. Obrigado, então. Então, assim, Cláudio, né, para a nossa início de atividade, né, eu sempre peço que os convidados, né, acabem trazendo, né, uma imagem que seja representativa para eles, né. E você foi até um pouco exagerado, né, mandou bastante fotos, né, que Não, penso você que é uma escolheu vida aí. com grandes momentos, né, e eu acabei escolhendo uma em especial, né. E gostaria de dizer, né, por que você me enviou de tantas fotos, né, me enviou esta foto, estou compartilhando, e assim, o que ela significa para você, de uma forma geral? Consegue visualizar? Primeiro, assim, essa foto me define, cara, muito. Porque conhecer o mar era um sonho antigo, sabe? E que eu, para dizer a verdade, eu nunca vislumbrei como possível para uma pessoa com deficiência entrar no mar. Essa que é a realidade. E eu ter essa experiência, cara, me definiu muito assim como pessoa. É um sonho concretizado e eu coloco assim, entre tantos sonhos, assim, bem próximo assim de aprender a dirigir, como eu dirijo, a fazer meu curso de direito, entrar no mar, mesmo que auxiliado por essas pessoas assim muito massas, são essas pessoas. E foi uma experiência para mim incrível. E eu posso dizer assim, conversando com outras pessoas com deficiência, a gente tem muito isso, sabe, cara? A primeira vez que a gente tem um contato com o mar é sempre uma vez que é único, cara. É uma sensação assim, que define muita gente. Depois disso, para dizer a verdade, eu achei que. Eu considero que muita coisa é ainda possível de ser feita e eu estou correndo atrás. Isso aí. Que lugar é esse aí? Porto Seguro, na Porto Bahia. Seguro, Bahia. Ah, Isso. alguém de Bahia nos assistindo aí. Né? Eu Um tô numa abraço. cadeira aí, uma cadeira própria para praia e para entrar no mar. Eu precisei do auxílio dessas pessoas, porque eu não tenho controle de tronco, então eu precisei dessas pessoas para poder entrar. Foi muito Certo. massa. Muito massa, né? E assim, você acaba dizendo, né? São desafios vencidos por uma pessoa, né? Que, qual é realmente o termo agora, né? Pessoas com PCD, PCD, pessoas com deficiência. pessoas com deficiência, né? Isso. Mais pra frente a gente fala um pouco sobre esses conceitos que eu acho que é importante, Sim. né? E eu,
né, tem a contrapartida, né? Eu escolho também algumas fotos, né, a gente dá uma stalkeada para falar um pouco do nosso convidado, né? E acabei escolhendo essa foto aqui, que eu achei na internet. Ah, cara, que isso. O que você diria dessa foto, Cláudio? Cara, essa foto é um campeonato de basquete que nós ganhamos. Eu, como técnico de uma equipe de andantes. E foi uma experiência muito massa, porque eu venho do basquete sobre rodas. Joguei basquete sobre rodas assim, uns 30 anos da minha vida. E me tornei técnico de basquete de andantes, que foi uma experiência muito massa também durante 8 anos. E eu estava muito feliz dessa hora, e foi assim, aquela coisa assim Vou usar aqui uma palavra clichê, cara, você me desculpa, mas é uma palavra que às vezes representa muita gente, que é a superação, sabe? Não aquele termo assim, que eu nem gosto muito de usar, de autoajuda, esse tipo de coisa. É superar mesmo. É superar não só condição física para ser técnico de basquete de andantes, mas também a condição emocional, sabe? E esse período foi um período muito bacana para mim, assim. Foram 8 anos assim dirigindo a equipe aqui de Divinópolis, de basquete de andantes aqui de cadeira de andantes, vindo do basquete de cadeira de rodas, e que assim foi muito massa, cara. Também me define essa foto. Legal, legal. Então, Cláudio, né? Essas duas fotos, então, assim, para a gente apresentar um pouco, né, quem é o Cláudio, né? E, né, escolhi você porque o tema, né, deste podcast é justamente a questão da saúde das pessoas com deficiência, né? E muitas pessoas sabem, né, assim, das dificuldades que existem, né, da questão própria, né, que as pessoas passam por isso. Mas cada um, né, isso eu sempre falo, né, para os alunos, seja da medicina, enfermagem, farmácia, né, demais cursos, né, que as pessoas não são um conjunto de células ambulantes, né, elas têm, acima de tudo, histórias, né, e as histórias definem muito ela, isso tem que ser trabalhado também. E tu tem a sua história, né, e já ouvi alguns comentários que não é uma questão muito fácil de lidar com essa questão que leva, né, a deficiência, né, mas, né, já tinha conversado previamente com você, né, e assim você, né, diz, né, qual é a sua história, você não tem problemas para falar sobre isso. Então, como você se tornou, então, cadeirante? Olha, eu tive a poliomielite em 1966. Então, seu caso não foi um acidente, né, foi a Não, poliomielite. não. O meu é a doença, né? Polio, né? Que deixa marcas, né, cara? No meu caso, deixou sequela nos membros inferiores. Ou seja, a famosa paralisia infantil. Eu fiquei paraplégico, né? E para ficar mais claro, cadeirante. E, assim, logo após eu ter tido essa doença, eu morei no Hospital da Baleia durante 5 anos, cara, sem O assim. Baleia é um hospital de Belo Horizonte, né? Isso, no Hospital da Baleia, desculpa, eu acabei não falando a cidade, é isso mesmo. Belo Horizonte, no Hospital da Baleia, eu morei durante 5 anos, cara, para fazer um tratamento, né? Algumas cirurgias. Mas seria de que ano a que ano? Quando que Olha, acometeu? eu morei no Hospital da Baleia de praticamente 1 ano de idade, um pouco menos, até meus 5 anos de idade, sem conhecer meu pai e meus irmãos, eu conheci só minha mãe. Conheci só a minha mãe, porque a gente era muito pobre, não tinha condição assim não havia condições assim de viagem, de ir e voltar. Então a minha mãe ia 2, 3 vezes ao hospital e eu conhecia ela e alguns parentes em Belo Horizonte, e muito do hospital. Certo. Então, você conviveu mais tempo com médicos e enfermeiros do que com a própria família. Até hoje, viu, cara? Eu convivo até hoje, sabe? Eu acabei de chegar de um breve período na Rede Sara de reabilitação. Já faço tratamento lá há quase 20 anos. Passei esses últimos 11, 15 dias lá. Até mandei uma foto para você, né? E assim, essa convivência em hospital, médicos, enfermeiras, me trouxe, o que eu posso dizer é que me trouxe algumas intuições, sabe? Eu intuo alguma coisa.
não tenho a pretensão de saber, não, mas essa prática, cara, essa vivência me trouxe algumas coisas. Mas você estava falando do histórico, então, assim, morei no hospital, aos 7 anos eu voltei para minha cidade, Divinópolis, e eu fui estudar, enfim, levar uma vida, entre aspas, normal. Por que eu coloco entre aspas? Eu coloco entre aspas, cara, porque as pessoas com deficiência, e a gente tem que encarar isso, nunca são normais para ficar aqui num termo que as pessoas costumam dizer: olha, vocês são normais. Não, nós não somos normais. Nesse sentido, não, nós temos uma deficiência, enquanto a maior parte das pessoas não tem. Então, essa normalidade fica uma coisa assim, parece até que é meio uma coisa, é meio para não ver a gente. É mais fácil você lidar com pessoas com deficiência, dizer que elas são normais, ou eu nem percebo que você não anda, esse tipo de coisa. É uma narrativa que eu pelo menos não gosto, vou falar de mim, eu não gosto dessa narrativa, porque eu penso que nós temos que colocar a questão da pessoa com deficiência em outro patamar, lidar com ela de forma prática, sabe? Eu penso muito nisso. É o que tem que ser melhorado. Nós temos uma legislação muito boa que não é respeitada, como outras legislações do país. Mas, enfim, a minha história, voltando aqui para a minha história, é de ter estudado muito, eu tenho uma mãe que ela me obrigou mesmo a estudar, né? E ela tinha um chavão, né, cara? Ela dizia assim: você não pode trabalhar no serviço braçal, então você vai estudar. Cara, o quanto isso foi importante para a minha formação, cara. Certo. Então, só para a gente situar um pouco também, Cláudio, você tem quantos anos hoje? Em 55, Então, você nasceu no ano de 1966. 1966, certo. E você teve a polio, Corrigindo aqui, só corrigindo, eu tive pólio em 1967, no certo, início de 67. Nasci em novembro de 66. certo. E nesse período, né, você se recorda, sua mãe comenta contigo que existia campanha vacinal, que era uma época Olha, bem eu pré-SUS, né? tive. Bom, a minha mãe sempre. A narrativa da minha mãe sempre foi: olha, eu fui vacinado e a vacina não deu certo. Eu fui educado com essa narrativa. Fazer o tratamento no acompanhamento, tratamento no SARA, na rede SARA, eu vim a descobrir que em 66, 67, uma, nós tivemos um aumento muito grande de pólio no país, mas não houve uma campanha nacional de vacinação. Então, assim, a possibilidade de eu ter sido vacinado com a vacina da polio em 66, 67 é muito pouca. Foi isso que eu fiquei sabendo. Depois andei dando uma pesquisada. Enfim, talvez eu tenha sido acometido da doença mesmo pelo bacilo, né? Vírus, da polio, uma coisa assim. Hum, Vírus, né? Vírus. Exatamente. Então, assim, e como eu, várias pessoas que eu conheço hoje, que ainda estão vivos para poder falar do sofrimento que era, na década de 70, por exemplo, ser paciente de pólio. Quando não havia todos os recursos da saúde como há hoje, a gente sofreu muito, cara, porque eram cirurgias assim, muito invasivas. Depois usar a órtese, né, o aparelho ortopédico, né, e também a cervical, a gente usava um aparelho para cervical também. Então, assim, eu usava um aparelho que parecia um robô, cara, um robozinho, sabe? Eu dava saltos, assim, eu dava. Então, assim, era muito doloroso esses aparelhos, sabe? Mas, enfim, depois eu passei para cadeira de roda, porque o aparelho não era mais funcional, eu não ia andar com o aparelho, e passei para cadeira de rodas, que eu estou até hoje, assim, mudou minha vida também, me definiu, porque a cadeira de roda me deu mais mobilidade, sem dúvida, mais do que o aparelho ortopédico, e eu construí toda a minha vida sendo cadeirante. A cadeira de roda é minha parceira, minha companheira. Certo. E como que foi a sua infância com a deficiência?
Minha infância, assim, eu tive uma infância bacana, mas também cheia de tropeços, né, cara? Porque eu fui estudar numa escola pública, ainda bem, mas sofri também o que hoje eles chamam de bullying, né? Na nossa época, na minha época não havia isso, né, cara? E assim, era puro preconceito e principalmente desinformação. Um país tão deseducado como o nosso, naquela época, esperar que crianças, e mesmo adultos, né, cara, professores, inclusive, só para contar aqui uma. Quando eu fui ser matriculado na primeira escola pública que minha mãe me levou, eu fui recusado. Isso minha mãe me conta. A diretora me recusou como aluno, dizendo que minha mãe que eu era retardado, ou seja, havia naquela época uma imaginação ou entendimento de que pessoas com deficiência física também eram deficientes intelectuais, cara. Com todo respeito, mas era. Então, assim, a gente tinha muito isso, a gente tinha que estar provando dia a dia a nossa capacidade de escrever, de ler. É algo assim, bem. Minha vida inteira, até a década de 80, foi mais ou menos assim. Depois as coisas foram melhorando, mas, quer dizer, até hoje a gente tem alguns problemas nessa área de educação, né? Complicado. Certo. Vou até compartilhar contigo uma tela, né, que é um dos aspectos que a gente trabalha bastante em sala de aula, né, com os alunos, que diz respeito à questão do lado social. Porque, assim, a saúde, né, ela tem doença, né, tem os seus aspectos ampliados e também reducionista, né? E você tem questões de moral e sobrenatural sobre as doenças, né? E aí isso é uma questão que eu sempre falo, né, para as pessoas que vão lidar com pessoas que trabalham na área da saúde, né? Um exemplo clássico, né, são essas figuras aí, né, bem conhecidas, né, da nossa história de uma forma geral, e todas tinham uma doença em comum, que era a tuberculose. Só que assim, né, acabava sendo uma doença considerada a doença dos poetas, e existia um componente de preconceito muito forte por causa disso. Porque quem era cometido por tuberculose eram pessoas que eram taxadas de ter boa vida, de não ter levar a vida a sério, né, de ter vícios, e isso aí atrapalhava o próprio tratamento delas, né? Porque quando iam procurar auxílio, né, sobre a doença, existia uma forte conotação de preconceito, né? Procurou, achou a doença, agora aguenta, né? E a própria sociedade de uma forma geral. E a gente não precisa ir muito longe para isso, né? Hoje nós temos essa questão do HIV, por exemplo, né? A questão do preconceito que tem com HIV é algo impressionante, né? Há um julgamento moral em cima disso. E o que me chama a atenção na tua fala, né, é justamente essa questão que você traz, né, desta visão, né, de uma condição clínica que você tem, né, que é biológica, é física, mas parece que se extrapolava para a questão intelectual, né? Então, o preconceito que se tinha, e você sentia que tinha preconceitos, assim, fora do ambiente escolar que você citou, fora a Olha, criança ainda. Vamos focar na criança ainda. vamos focar na criança. Eu gostei muito dessa palavra que estava escrita no texto aí, no título, reducionista. E é o reducionismo. Como é que eu vou dizer, cara? Na minha infância, eu tive um atendimento na escola e até em órgãos de saúde, com profissionais, sabe? Atendido por profissionais que a primeira coisa que faziam, depois com o amadurecimento eu fui entendendo, para poder até criticar, a primeira coisa que faziam era reduzir ao máximo aquela pessoa, no caso, aquela criança que estava ali. Reduzir a quê? Reduzir a questão física, reduzir a questão da doença, principalmente que naquela época não se falava em deficiência física, e nem em deficiência, falava em doença. Então, assim, tanto no ambiente escolar como no ambiente da saúde, nós éramos tratados como doentes. E essa palavra, doente, ela tem uma conotação, assim, extremamente pejorativa. Mesmo quando dita assim, quando a gente é criança, quando dita para a gente assim, não, mas ele é doentinho. Eu ouvi muito isso.
quando criança. Ah, ele é doentinho, ele é doentinho das pernas. Mas sempre a conotação, a palavra doença, ela vinha antes. Né? Então, assim, tudo que vinha era acompanhado da palavra doença. Então, assim, eu crescer com essa questão, assim, com esse conceito pejorativo, toda hora, eu sou doente. Então, assim, a gente já se igualava a qualquer outra doença sem entender. Então, falava que alguém tinha uma doença X, então a minha doença era igual a do fulano. Então, assim, era muito. E assim, não tem muitas décadas em que isso foi separado. Essa questão da doença fui levando até a minha adolescência. Quantas vezes eu ouvi frases assim que reduzem a gente a uma doença, por exemplo. Ele é bonito, mas ele é doente. Ele é inteligente, mas ele é doente. Eu ouvi isso muitas vezes. Então, assim, e depois com a adolescência e com a maturidade, muda também o reducionismo. Aí já não é doença mais, aí já vem. Mas na infância eu ouvi isso demais. E isso afastava coleguinhas de escola, né? Afastava até. Afastava o pessoal que trabalhava na escola, se pudesse me evitar, evitavam. Certo. Isso foi sua experiência na educação, certo? E na Sim. experiência, assim, já que você que ia tanto aos hospitais, tinha tantas consultas, como é que foi a experiência com médico? Vamos pegar o exemplo dos médicos. Nessa época, Enfermeiros também, tem bastante nessa contato. época, Uhum. cara, eu não tinha, obviamente, né, eu não tinha o pensar que eu tenho hoje. Mas, assim, você ser colocado, e aqui eu quero deixar claro que não vai, assim, nenhuma crítica a pessoas que me atenderam, enfermeiros, médicos, não é isso. Faz parte do sistema. O sistema, eu penso que naquela época, falta de formação, sei lá. Cara, eu morava no Hospital da Baleia e hoje, quando eu vejo fotos, imagens daquela época, é meio campo de concentração, cara. Sabe? Então, assim, a gente tomava banho 5, 8, 10 crianças, umas banheiras assim, enfileiradas, entendeu? Todos com a cabecinha assim, bem curtinha, para não dar piolho, entendeu? E assim, não havia aquela questão. Uma questão muito que se refere logo às crianças é o choro, né, cara? A criança chora muito, né? A criança tem diversos choros, né? Não era. Você chorar em hospital naquela época era. Cara, ninguém saía para ver se você estava chorando. Se você estava chorando de medo, se você estava chorando de dor, demorava, cara, demorava, principalmente para criança, que nem eu, que morava no hospital. Então, essa questão de humanização, vamos tratar com mais carinho, essa palavra carinho, sabe, cara, assim, eu tive uma experiência assim, eu tive muitas pessoas que me deram carinho, sabe? Mas também passei momentos bem ruins, né? Quando você toca nesse assunto, me vem a imagem, né, cara, de noites que eu passava lá no Fala Baleia, onde tinha umas palmeiras grandes, assim, sabe? E elas refletiam à noite, noite de chuva, com a tempestade, refletiam na janela. Cara, eu via todo tipo de monstro, cara. E não tinha um colo para deitar, para pôr a cabeça, e não tinha assim, ninguém para conversar, e nem chorar, tô morrendo de medo. Não dava para fazer isso. Então, assim, foi uma época bem complicada. É claro que isso traz, né? Traz outras sequelas depois que a gente fica Isso. maduro. Né? Isso na década de 70, né? Isso, Assim, sim. você faz parte aí de associações aí, né? Já fez parte, pelo menos eu nessa Fácil. tempo. E certamente você talvez tenha tido contato com crianças que tinham uma condição igual à tua. Sim. Saindo dos anos 70, pulando para os anos 90, 2000, digo 90 em diante por causa da ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, que deu um... O que mudou assim? Olha, bom, vamos lá. Eu quero dizer aqui o seguinte, que, e esse é um tema que mexe muito comigo. Quer dizer o seguinte, a partir da década de 90, com a instituição do ECA, beleza.
Eu sempre digo, quando eu vou conversar instituições, que eu vou conversar com alunos do curso de enfermagem, de fisioterapia, igual eu já fui algumas vezes, eu sempre digo o seguinte, que o nosso problema não é legislação. Leis, nós temos, assim, várias, para todo tipo de tema. Então, assim, do ponto de vista jurídico, a lei até que ela veio para colaborar, ela veio para mitigar algumas deformações que haviam. Mas, na prática, dentro da ADEFON, da Associação de Deficientes do Oeste de Minas, que eu faço parte há mais de 25 anos, eu posso dizer assim, que mesmo com o ECA, mesmo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está aí, juntando toda a legislação referente a pessoas com deficiência, o que a gente vê, porque, Luciano, tem uma questão que a gente tem que frisar aqui. A gente tem que regionalizar o país, sabe? Em algumas regiões, a situação é bem crítica. Sabe, aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, nós encontramos, até pouco tempo atrás, já no século XXI, pessoas com deficiência escondidas, amarradas, velho, amarradas dentro de casa, sabe? E quando você chega nesses lugares, você percebe claramente que ali há um caldo muito grosso de desinformação, pobreza, miséria, sabe? Então, assim, é claro que nos grandes centros, cidades como a minha, Belo Horizonte, você não vai encontrar isso. A gente encontra desconhecimento da questão da pessoa com deficiência, né, que melhorou muito na década de 90, nos anos 2000, mas a gente percebe ainda claramente que a gente tem ainda um longo caminho a percorrer. E eu não posso dizer também, eu não posso deixar de dizer que, infelizmente, esses últimos 3, 4 anos, a gente tem tido um retrocesso enorme no que diz respeito a ações positivas em relação a pessoas com deficiência. Tanto é que cunhamos um novo termo, que é o capacitismo, para falar de deficiência. Nós retrocedemos bastante. Certo, né? E assim, tem que estar atento. Você tocou alguns pontos aí que me chamam muita atenção, né? Tem muitas imagens dos anos 70 sobre os manicômios, né? E como que era campos de concentrações terríveis, né? E há um retrocesso, né? De querer voltar esse tipo, que é uma questão de segregar pessoas da sociedade, né? Sim. E o quão difícil isso é, né? E mesmo que não exista mais esses espaços, né? Parece que as pessoas estão ocupando as ruas, né? Que parece ser o manicômio do século XXI, Eu né? posso pontuar uma coisa aqui? Claro. Eu quero pontuar aqui o seguinte: nós tivemos um ano 2000, nós estamos em 2021, 2020, nós tivemos uma nova legislação que permite aos pais escolherem escolas para os filhos com deficiência. A princípio, a sociedade parece que não entendeu e acolheu bem essa ideia. Mas sabemos, assim, nós que já estamos na luta das pessoas com deficiência há muitos anos, quando os pais quando os pais têm a opção de escolher entre uma escola pública, uma escola que deve ser a escola do filho dele, que deve ser a escola da pessoa com deficiência, e ele escolhe uma escola especial, com esse nome especial, nós temos aí claramente a volta desses lugares que você está falando, sabe? A médio e longo prazo, se isso ocorrer, quando nós temos uma legislação anterior que diz que pessoas com deficiência física, auditiva, e vai por aí, que possam frequentar uma escola comum, a escola comum deverá receber esse aluno, tendo que se adaptar a esse aluno. O que a gente prefere fazer? A gente prefere fechar os olhos, né? E não cobrar da escola pública. Desculpa aí a interrupção. É o que eu comentei com você no início, né? Quando os direitos não são respeitados, independente se é um direito jurídico, escrito, ou uma questão moral que você tem que respeitar, né? A relação fica desumanizada, né? E a expressão clara é essa, né? Mas, Desumanizado. assim,
termos de legislação a esse ponto, mas assim, você também teve experiência no SARA anos 70 e teve experiência agora recente no SARA também, você contou, né, que teve que voltar. Eu tenho experiência na rede SARA de reabilitação nos últimos 20 anos para cá. Como você observa, então, essas mudanças de atendimento de quando você era criança para agora? Olha, é uma satisfação enorme assim, poder falar da rede SARA de reabilitação, sabe, cara? Porque Só contextualizando, talvez as pessoas não saibam, a gente está ao vivo para o mundo inteiro, né? tá, ok. O Hospital Sara Kubitschek, né? Que Sim. tem tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte também. Foi criado Hoje são 9 unidades espalhadas pelo país. E foi uma iniciativa da esposa do então presidente Juscelino Kubitschek. Exatamente. Que é um hospital especializado em questões de reabilitação. E, no seu caso, a experiência é o de Belo Horizonte, né? No meu caso é o de Belo Horizonte. É o de Belo Horizonte que eu tenho, assim... Eu fui muito bem, eu sou muito bem tratado lá. Essa questão da humanização, essa questão de humanidade, eu vejo isso em muitos profissionais do SARA, que são excelentes profissionais, sem dúvida, mas poderiam ser apenas excelentes profissionais. Inclusive, nessa última estadia minha lá, eu até coloquei isso para uma enfermeira. Ela poderia ser apenas uma excelente profissional, mas eles procuram fazer mais do que isso. Eu percebo claramente que existe a relação paciente profissional, paciente. Existe como é que eu posso chamar isso? Eu vou chamar de afeto, cara, porque a gente se sente muito acolhido, sabe? Porque é um ambiente hospitalar, é um ambiente que você vai ter que ficar o dia inteiro. Por mais que lá tenha atividades para você fazer o tempo inteiro, ainda assim é um ambiente hospitalar. Ainda assim você convive com dor, você convive com a solidão de não ter as pessoas que você gosta do seu lado. E ali eu percebo assim, claramente que há a possibilidade de uma vivência entre paciente e profissional com mais humanidade, com mais afeto. Ali você está tratando de uma pessoa e não está tratando só de uma doença, né? Como a gente estava falando anteriormente, ou deficiência. Você está tratando uma pessoa. Inclusive, isso é um dos pilares da rede SARA de reabilitação. Tá nos objetivos deles. Eu encontrei muito isso lá. Certo. E então, bem diferente do que era na sua infância para agora. Com certeza, com certeza. Não tem nem que ver. Certo. E assim, vamos ver por um lado também. Tu consegue trazer da memória uma experiência positiva na sua infância de um profissional que te acolheu, mesmo naquela adversidade toda? E um exemplo agora, recente também, de um profissional, duas histórias breves, assim, só para ilustrar. Uma de um tempo não tão humanizado, onde até as formações profissionais de saúde não tinham essa preocupação, era mais técnica e biológica, e hoje, né, que tem essa preocupação. Olha, cara, na minha infância eu tive uma experiência muito massa com um médico que foi o médico que colocou uma haste na minha coluna, sabe? Para que eu pudesse ficar melhor sentado. Eu tenho uma escoliose muito grande, essa haste foi colocada. Esse médico, Dr. Roberto Sakamoto, ele me acompanhou desde que eu me lembro, assim. Foi o primeiro médico que eu tenho lembrança dele mesmo. Exatamente por isso, sabe, cara? Porque ele já falava, ele já conversava comigo, sendo eu o sujeito ativo ali da minha história, sabe, cara? Eu não era o sujeito passivo. Ele conversava comigo como uma pessoa, assim, aonde você está sentindo dor? Porque eu lembro muito de estar no hospital e os médicos, enfermeiros conversavam com a minha mãe. Aonde que ele está sentindo dor? Eu olhava para ela, aonde que ele está sentindo dor? Eu ficava pensando assim, mas e eu não vou responder nada, não vou falar nada? Como assim? Esse médico tinha uma experiência muito boa com ele, porque ele perguntava para mim, cara. E eu me sentia assim, não, então agora eu sou agente, né, cara? Não mais passivo, agente ativo de tudo aquilo que está acontecendo comigo. Foi a primeira experiência positiva que eu tive com ele. E eu falava com carinho, não era uma coisa assim fria. Foi a primeira experiência que eu tive. Mas assim, Agora, só te cortando rapidinho, assim,
Você acha que os outros profissionais se dirigiam à tua mãe porque duvidavam da sua capacidade também? Será que... Olha, eu creio que sim, cara. Eu creio que sim. E esse Acho que médico entendia diferente, assim, não, ele pode falar, ele só tem cara, porque deficiência. Os membros não funcionam como outras pessoas, mas ele tem um ser lá dentro. sim, massa, é isso. Eu acho que é isso. Tem um ser lá dentro. Eu acho assim, esse entendimento de que há um ser dentro daquele corpo, sabe? Eu acho que esse entendimento, às vezes, ele vinha para algum profissional no sentido assim, de intuição, em forma de intuição, sabe? E hoje parece que, e eu vou dizer parece, cara, porque a gente tem visto assim que isso não é muito comum também, assim, hoje em dia não, sabe? Mas esse entendimento de que é preciso humanização nos procedimentos médicos, é preciso uma humanização ali do fisioterapeuta com o seu paciente, já que ele vai mexer no paciente, no corpo do paciente, né? O médico vai fazer a cirurgia, é preciso. Isso tudo, cara, hoje é muito massa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, que eu tive agora no Saara esses dias. Eu tava com uma aqui na nossa região aqui, né, conhecido como uma frieira entre os dedos. Meus pés, os dedos dos pés meus ficam muito fechados. Eles não abrem. Né? E nem eu sabia, velho. Nem eu sabia. Porque lá perto desses dedos eu não sinto. A enfermeira olhou, deixa eu ver seus pés. Olhou, e assim, eu vou ser de novo meio piegas aqui com você. Eu vou ser piegas aqui com você. Eu me senti ali, assim, acalentado, cara. Uma pessoa olhar meu pé, do jeito que ela olhou, dedo por dedo, com extremo carinho. Eu vou chamar isso de carinho, cara. Não era só profissional, velho, não era. Tinha carinho ali, sabe? Eu senti isso, tinha carinho, sabe? Aquela coisa assim, não, eu vou tratar bem. Claro que ela ia tratar bem dos outros, óbvio. Mas eu me senti assim. E isso dá um conforto, cara, um conforto, sabe? Você sabe que você pode deitar. Isso dá, é outra coisa. Você falou de criança, uma coisa que eu não tinha enquanto criança. E hoje eu tenho em relação. É segurança, né, velho? Isso me dá muita segurança. E assim, é uma experiência bacana. Eu acho que tem que ser passado. Certo. Cláudio, eu gostaria agora de falar um pouco mais especificamente, né, da sua relação com a sua deficiência, né? Então, eu vou compartilhar uma tela com você e vou apresentar aqui o que é chamado, né, das fases do adoecimento, né, e da aceitação das condições clínicas, né? E Sim. gostaria que você desse o depoimento, né, com relação a qual foi a sua experiência, né, nessas fases, né, e como você superou, né? Porque quando a pessoa é cometida de uma condição clínica, né, ela passa por alguns processos internos, né, que a gente tem que entender, né? Não foi um osso que quebrou, né? Não é uma célula que cresce desordenadamente, né? Mas recebeu notícia ou percebeu, né? Você passa por um processo. Um processo inicial, né, dessas fases do adoecer é a questão de uma negação, né? Você, de uma certa forma, passou por uma fase assim que não aceitava a condição? Como é que foi? Sim. Principalmente na adolescência, quando eu Isso. tive um entendimento maior de mim mesmo. Um entendimento maior de mim mesmo é, e assim na adolescência, quando se descobre o corpo, começa a se descobrir corpo, né? A fase dos hormônios, né? E assim, cara, era uma fase assim, foi uma fase difícil para mim até pouco tempo, né, mesmo na maturidade. Quero encarar o espelho, velho, sabe? Negação mesmo, você negar, no caso, a deficiência. Você não quer ser deficiente. Eu acho que isso tem que ser dito, cara. Assim, tem gente que tem. Às vezes as pessoas têm uma. Ah, mas você nunca andou, então você nunca se preocupou. Cara, se eu dissesse para você que hoje, aos 55 anos de idade, eu ainda não tenho. Eu já não tenho mais preocupações em relação à minha deficiência,
eu estou totalmente resolvido, isso é falso, cara. Né? Já não existe a negação, mas eu neguei minha deficiência, principalmente na adolescência. Eu queria namorar, eu queria sair igual todo mundo saía. Nessa fase, é muito difícil aceitar um problema físico, uma deficiência, né? Enquanto outros não têm, cara. Isso é muito difícil, você acaba negando. Negando mesmo. Tô aqui. Consegue me ouvir, Cláudio? Consigo, tô te ouvindo. Ok, então acho que estabeleceu, acho que deu um pequeno pique aí. Sim, Vamos voltar então, né? A gente estava falando então da fase de negação, tu falou da questão da adolescência, né? Então sim. deixa eu continuar aqui. Vamos então, deixa eu só compartilhar de novo, né? Daí então, tu teve essa fase, né? E Raiva. raiva. Tu chegou a ter a raiva também? Raiva eu cheguei a ter várias vezes, quando criança, adolescente, na fase adulta e na fase do envelhecimento. Olha, eu faço terapia, cara, sabe? Eu faço terapia. E um dos temas assim que eu trabalho muito na fisioterapia é a minha questão da deficiência. Eu acho assim, a terapia ajuda muito, ajuda muito. Eu senti muita raiva. E assim, Você posso começou a fazer dizer assim, terapia. Tu começou a fazer terapia faz quanto tempo? Faz muitos anos? terapia, Isso, eu faço terapia já tem que, cara, uns 10 anos. 6 anos. É, Tu pensa que se tivesse tido acesso a psicólogo na infância, adolescência, o caminho sem seria dúvida, bem mais fácil? sem dúvida, cara, sem dúvida. Mas Não o tem nem. acesso não era fácil na época, né? Cara, eu fui com ele. Cara, primeiro eu cresci com a ideia de que psicólogo, terapeuta era para gente louco. Também fui educado com isso. É evidente que com o passar do tempo, estudando, conheci psicólogo, amigos meus fizeram psicologia, obviamente que isso foi se desfazendo. Mas eu não posso negar que falava em psicólogo, nossa, psicólogo, você está com algum problema, está com depressão, enfim. E eu tive também, então, assim, eu acho que a gente tem que esclarecer essas coisas, sabe? E fazer terapia para mim cara, foi um achado, viu, bicho? Foi um achado. Se eu É uma tivesse, luta que a gente tem, né? eu até brinco com meus amigos, assim, mais jovens, que são deficientes, brinco com eles, assim, cara, se eu tivesse conhecimento que vocês têm na idade de vocês, cara, com certeza, eu seria uma pessoa muito melhor, velho. Ou menos problemática, eu diria. Certo, certo. E, e nessa questão, assim, de uma luta que nós temos hoje, né? O acesso, né? Uma facilidade de acesso a psicólogos pelo sistema de saúde, né? Porque a visão ainda é muito reducionista, né? Então, são as células, Sim, né? Então, a fase seguinte, barganha, tratamentos alternativos, espiritualidade, não digo espiritualidade, mas uma religiosidade que tentasse resolver os cara, problemas. eu tenho uma pá de exemplo disso, meus, assim. A começar da minha mãe, né, cara, que ela me levou para todo tipo de tratamento alternativo que diziam para ela. Cara, disseram para ela uma vez que sangue de boi era bom para fortalecer as pernas, cara. Minha mãe me levava 4 horas da manhã pro lance lá onde matavam bois. E assim que matava o boi, eu era ali, eu tomava banho com aquele sangue quente, e embrulhava um cobertor, velho, sabe? E voltava para casa. Aquilo para tirar depois, bicho, você não queria saber. Pregava, colava tudo. Era muito ruim. Outra vez eu fui
Minha mãe me levou num camarada espírita, se dizia espírita, que curava as pessoas. E cobrou dela, ela comprou unguento, comprou pomada, comprou uma série de coisas. E, né, cara, o cara tinha chegado a Divinópolis, estava fazendo o maior sucesso. Minha mãe me levou. Você vê que aí eu tomei uns troços muito ruins, uns remédios muito ruins, que eu nem sabia para que era, minha mãe muito menos, mas dizia que eu ia andar. Quando ela percebeu que o efeito não era. Bom, isso é minha mãe, beleza? Aí se você me perguntasse, e você nunca tentou barganhar? Não, cara, já, demais. Tentei sim, tentei barganhar pra caramba com Deus, com Jesus, com Buda, com quem você imaginar, sabe? Com o Chico Xavier. Mas nunca Eu acho... chegou a colocar você em risco, assim, né? Não, Até não, porque, não. exceto o charlatão aí que tirou dinheiro da sua mãe. Não, eu mesmo não, não, nunca me expus a esse tipo de coisa, não. Mas, assim, interiormente, barganhei demais com o Todo-Poderoso, seja lá o nome que eu tiver. Barganhei muito. E Depois, porque, com o tempo, fui percebendo que não era possível essa barganha, não. porque assim, as recomendações são simples, né? Quando você está numa fase de negação de uma condição clínica, né? Você não vai lembrar a pessoa, né? Principalmente da parte negativa, né? Então você tem Sim, que ser positivo, né? E se a pessoa entra numa fase da raiva, talvez ela projete a raiva, né? E você não vai ficar lembrando também. Você tem que, às vezes, respeitar esse momento próprio da pessoa, né? Já a sim, barganha é diferente, você tem que ser ativo, né? Você não vai deixar a pessoa tirar dinheiro seu. Você não sim, vai, caso, por exemplo, um câncer, por exemplo, você não vai parar um tratamento de câncer para usar a garrafada que o cara faz e morrer mais cedo, né? sim. Então, são fases, né, bem complicadas, né? E que todo mundo está sujeito a isso, né? E, né? Eu quero crer que as pessoas com deficiência, as pessoas que têm alguma doença, todas elas, em maior ou menor nível, acabam passando por essas fases aí. Sim, essa é geral de todos, né? Não é E isso, né? assim, você vai negar, tu vai ficar irritado, né? Sim, Tu vai procurar alternativas, né? E é tudo um caminho que você passa, né? sim. E chega um ponto que você vai ver que não deu certo. Você já teve, assim, momentos de tristeza, depressão, chateação nesse Muitos. processo seu? Muitos. E como que você Já tive lidou com muito. isso? Eu já tive muito. E assim, cara, eu vou falar aqui o que realmente aconteceu comigo para ficar assim bem claro. Há uns 10 anos atrás, velho, há uns 10, 11 anos atrás, eu tive um momento muito difícil assim, da minha vida, assim, em que eu achava que eu ia morrer, tinha taquicardia, e não sabia o que era, né, cara, assim. E fui levado para um grande, hoje há muito amigo meu, um cara que tem sim o pé na espiritualidade, mas é um grande terapeuta e que me ajudou, cara. E eu tinha, assim, muito a ver com a minha. Tinha muito a ver com a minha deficiência, tem muito a ver com a minha deficiência. Então, assim, no primeiro momento, eu precisei tomar uma medicação, porque ele é neurologista, é psiquiatra, psicólogo, ele sabia. Tive que tomar uma medicação que eu tomei durante uns 6 meses, e até hoje eu faço terapia, cara. Não tomo mais nada e faço terapia. Eu acho assim, se a gente, olha, se a gente não tem nenhum problema físico, nenhuma deficiência física, nenhuma doença. A gente é passivo, nós somos passíveis de ter depressão, cara. Quero crer que pessoas com deficiência física e doentes possam ainda mais ter esse quadro depressivo. E aí, cara, procurar ajuda, velho. Sabe? Procurar ajuda com profissionais que são da área da psicologia, bons terapeutas, gente que não vai te enganar. E eu acho que isso é fundamental. Sim, sim. Você toca num ponto importante, principalmente no momento que a gente vive, né? Nessa pós-modernidade nossa, né? Nossa, Porque a barganha e a depressão se misturam um pouco, né? Daí a sua sim. depressão é falta de fé, Ah, falta tá. de vontade, né? Vira uma Sim, questão reducionista, determinista, né? E do qual sim. basta você querer, né? E essa positividade tóxica em excesso também, né? Vira um caldeirão que é complicado, né? Então, acho que são dois pontos importantes no processo de adoecimento que, assim, diga aí para os profissionais, né, que estão vendo, né? Que é essencial, né? Não deixe as pessoas serem enganadas, né? Sejam Sim. empáticos, mesmo que isso, né, gere relações tensas, né? E a depressão é Corroboro. tratada, né?
Porque a depressão, ela inverte um pouco, né? As pessoas não vê do lado biológico, vê do lado, né, espiritual, talvez, né? Não sei. E acaba não fazendo o que é o correto, que é tomar medicação, né? Assim, o pâncreas parou de produzir insulina, né? Ninguém fica orando para o pâncreas produzir insulina. Você vai lá e toma insulina, né? O cérebro começou a produzir menos neurotransmissores. Vai lá e toma medicação. Você não é menos por isso, né? Então, acho que é uma questão. E assim, Cláudio, os seus atendimentos, né, você citou aí um neurologista, né? Mas os demais atendimentos, e até desse neurologista, você sentiu que eles trabalhavam essas questões contigo, assim, para você ter a aceitação da condição? Cara, é igual eu te falei, com relação ao neurologista, psicólogo e terapeuta, é igual eu te falei. No início, eu tive que tomar medicação, cara. Então, assim, o princípio do trabalho foi esse, a aceitação do meu quadro, a aceitação do meu quadro, e, vou dizer mais, a aceitação do meu quadro biológico e físico. É claro que hoje eu trabalho com o meu terapeuta questões transcendentais, é outra conversa. Mas, assim, eu acho que aceitar o que você tem fisicamente, biologicamente, e eu acho muito massa isso, que eu aprendi isso na Rede Sara, é o princípio para que você possa até trabalhar outras questões espirituais. Eu acho que isso é fundamental. Acho que aceitar a minha deficiência foi algo assim que foi penoso para aceitar, penoso, mas que trouxe para mim um conforto muito grande, cara. E outra, além de me trazer um conforto muito grande, me trouxe assim uma abertura de outras oportunidades, possibilidades, sabe? Isso para mim foi fundamental, cara. Poder aceitar a minha deficiência, a minha limitação física, e ela é física, porque limitação intelectual também tem, mas aí já é natural, ninguém sabe tudo e vai por aí fora. Acho que aceitar isso, cara, é o principal. Aceitou que tem uma limitação física, as possibilidades estão abertas para você fazer qualquer coisa. É por aí. Certo, certo. Muito bom, Cláudio. A gente está caminhando para o final do nosso podcast, né? Podemos, acho que teríamos conversa aí com umas 3 horas, né? Mas vamos caminhando para o fim, né? Talvez a gente marque um outro momento. Sim. E para encerrar, né? Faço para você 3 perguntas, tá? Primeira pergunta, de tudo que você viveu, né? O que você faria diferente com o que você sabe hoje? Nossa, cara. Nota uma lista, viu, velho? Uma lista de coisas que eu faria diferente com o que eu sei hoje. Eu acho assim, não só como pessoa com deficiência, mas como pessoa mesmo, assim, sabe? Eu procuraria ser mais crítico com as pessoas que estavam me atendendo, mas com o que eu sei hoje, cara, ô, velho, eu teria tido mais paciência, sabe, cara? Eu teria me dado mais tempo para entender a minha deficiência. Minha vida, assim, durante muito tempo, ela foi tocada, assim, foi muito no automático, sabe? Então, assim, não deu muito tempo para ficar refletindo, filosofando sobre coisas, pessoas. Hoje, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, com certeza eu faria escolhas melhores, inclusive em relação à minha deficiência. Certo. De todo esse processo, né, que tem suas dificuldades e tudo mais, um momento que você destaca, assim, que foi feliz. Um momento feliz que você destacaria de todo esse processo. Ah, cara, um momento feliz foram muitos, cara, mas assim, você colocou aí na tela aí um momento muito feliz foi quando eu conheci o mar, velho. Sabe? Um momento muito feliz assim foi meu casamento, sabe? O nascimento dos meus filhos, cara. Foram momentos assim. E assim, não no mesmo grau de intensidade, um momento feliz pra caramba. Foi eu sentando numa cadeira de basquete e descobri que eu podia jogar basquete sobre rodas, velho. Sabe? E, assim, são momentos assim, um momento muito bacana que eu tive foi a primeira vez que eu entrei no meu carro e dirigi, velho. Sabe? Foi uma satisfação assim, enorme. Foram vários momentos assim, muito massa. Certo. E o que você destacaria, assim, de apoio, seja familiar ou institucional, que foi determinante para você estar bem hoje?
Dentro dos momentos felizes também, cantar, velho. A minha Cantar. banda, tocar no Banidos, para mim, não tem A banda igual. de vocês tem canal no YouTube? Não, ainda não, cara. Nós estamos só no Instagram. Só no Instagram mesmo, por enquanto. Nós estamos ainda Mas eu deixo o link aqui embaixo, tá? Do no Instagram, Banidos. se quiser acessar depois, né? Curtir a banda aí, né? Mas aí, a pergunta foi qual mesmo? Eu esqueci. A pergunta em termos de apoio que você teve, Ah, familiar e não familiar, institucional, quais que você destaca que foram importantes e que você acha que cara, deve... Porque nem todos tiveram a mesma história que você e talvez nem todos tiveram as mesmas sim, oportunidades pelo apoio que você teve. Então, o que você sim. Então, assim, destacaria, assim, que desejaria para todos? olha, clichêzão, mas assim, a minha família nunca me abandonou, cara. A minha mãe sempre teve assim, olha só, minha mãe tem quarta série de grupo, cara. Minha mãe mal sabe ler e escrever. E assim, ela intuiu que eu teria um futuro melhor se eu estudasse, se eu fosse para a escola, se eu tivesse um curso superior. E ela não errou, né, cara? Ela acertou. Então, família, para mim, é fundamental, velho, no processo de enfrentamento de qualquer deficiência. Agora, tirando a família, é fundamental, quisera eu, que todo mundo tivesse acesso, por exemplo, a uma rede SARA de reabilitação, velho. Sabe? Assim, porque eu vejo lá inúmeras histórias, assim, de reabilitação que só foram possíveis, cara, lá. Sabe? Então, assim, quisera eu que cada cidade tivesse uma rede SARA de reabilitação, sabe? Agora, tirando a rede SARA, eu faço fisioterapia aqui na minha cidade e percebo, assim, que eu pediria que nós profissionais de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, levassem sempre em conta, em consideração, a pessoa que elas estão tratando, A a história. pessoa com quem elas estão lidando, a história delas, sabe? Aqui, é claro que eu não tenho a pretensão de querer ensinar para qualquer desses profissionais que ele deve perguntar. Agora, eu acho que perguntas simples, básicas, de onde você vem, o que você faz, inclusive perguntas, inclusive de conteúdo alimentar, né? Você se alimenta como? Eu acho que tudo isso faz parte da história, né? Faz parte da história da gente. E na hora de proceder, é, 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 de ter um procedimento X ou Y com aquele paciente, eu acho que seria bom conhecer a história dele. E nós, pacientes, nós, pessoas com deficiência, gostamos pra caramba de contar a nossa história. E não é para vitimizar, não. É para mostrar que sim, é possível ser pessoa com deficiência e é possível fazer uma série de outras coisas, mesmo com a deficiência, com a limitação. Quando tem profissionais que entendem esse conteúdo nosso, aí, bicho, as possibilidades, o céu é o limite, né, cara? É isso. Show. E para terminar, um recado aí para quem nos assiste, seja ele profissional, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, farmacêutico. Cara, é isso que eu disse aqui. O meu recado vivam bem, sabe? Entendam a história das outras pessoas. Procure ouvir, cara. Ouvir é muito bom, sabe? Às vezes o que uma pessoa com deficiência está procurando é ser ouvida, sabe? O meu recado é para que a gente, tanto na área da saúde, na área jurídica, onde eu atuo, na área da aula, como eu dou aula eu faço isso muito com meus alunos, procurar conhecer a história deles, sabe? Eu acho que é esse o grande recado que eu deixo aí. Um abraço, muito obrigado pelo convite, fico honrado e vou aceitar de novo quando você chamar. Tá ok. Quem sabe a gente faz até uma ao vivo em sala de aula. As tecnologias estão permitindo muita coisa. Cláudio, muito obrigado aí, sabe? Valeu demais, né? E vamos, né, nos falando mais aí, quem sabe em outras oportunidades. Sim, Ok? eu Muito que obrigado. agradeço. Um abraço.